em 7 segundos. No ar, 14ª Mega Cana Tech Show Brasil. Ubifol, Usina Petribu, Copert, Usina Coruripe, Solis, Ciamig, Canacampo. 14ª Mega Cana Tech Show Brasil. Olá, muito boa noite. Bom demais ter você aqui com a gente em mais um Mega Cana TV. Hoje estacionamos a carreta Mega Cana aqui em Piracicaba, na sede da Copert, onde fomos recebidos calorosamente por toda a equipe. Daqui, do nosso estúdio móvel, transmitiremos para o Brasil e para o mundo assuntos importantes ligados ao setor, como inovação, tecnologia, indústria de biológicos, logística, mercado e muito mais. E vale lembrar que na próxima semana, nos dias 10 e 11 de agosto, acontecerá a nossa tradicional feira presencial lá na sede da Canacampo, em Campo Florido, com dia de campo, palestras com o analista político Caio Coppola e também com o tetracampeão mundial Dunga. Tem ainda Tarde dos Produtores, homenagens, painéis com usinas, debates técnicos, networking da melhor qualidade e muito mais, só para você. E no programa de hoje, Gustavo Hermann, diretor comercial da Copert, conversa conosco sobre o mercado de cana-de-açúcar e biológicos. No painel Mega Cana especial Copert, Danilo Pedrazoli fala de inovação e indústria de biológicos. Vinícius Lopes conta como a Copert tem se preparado para os desafios da safra 22-23. Francisco da Costa comenta sobre bioestimulantes. E André Serignoni fala sobre logística e mercado internacional. Em O Campo em Foco, o assunto é microbiologia com o professor Fernando Andreotti. Ricardo Neme fala sobre as inovações do Centro de Tecnologia Canavieiro, CTC. E ainda tem Minuto Copert com o produtor de Cosmópolis, Sr. Álvaro Angarten. E Minuto Ubifol com Vinícius Rodrigues. Jadir Oliveira da Ciamig fala sobre incêndios rurais. E Daine Frangiosi explica sobre uma outra preocupação para os produtores, os nematóides. Também temos mais uma deliciosa receita da nossa websérie O Açúcar Não É o Vilão. É muita informação e conteúdo de qualidade para você. Fique com a gente, o Mega Cana TV já está no ar. E eu começo muito bem o programa de hoje com Gustavo Hermann, diretor comercial da Copert. Hoje pela manhã ele me recebeu aqui e nós tivemos uma boa conversa sobre o mercado de cana-de-açúcar e biológicos. E é isso que você confere agora. Produção, roda o VT. E para conversar conosco sobre o mercado de cana-de-açúcar e biológicos, o diretor comercial da Copert, Gustavo Hermann, já está aqui comigo. Olá, Gustavo. Uma satisfação imensa da nossa equipe do Mega Cana TV estar aqui na Copert hoje para mostrar pelo menos um pouco desse trabalho grandioso que vocês desenvolvem para o setor. Olá, Adriana. A satisfação é nossa. O agradecimento da Copert, de toda a equipe, a gente poder falar um pouco de biológico e falar um pouco da participação da empresa no crescimento desse mercado. Gustavo, para a gente começar então, o mercado de bioinsumos no Brasil tem ganhado um protagonismo nos últimos anos, né? Eu gostaria de saber de você qual é o papel da Copert enquanto líder. Olha, a Copert está no Brasil há 10 anos, então a gente pode dizer que há 10 anos atrás o mercado de bioinsumos, principalmente controle biológico, que é o foco do nosso negócio, ele estava começando a se profissionalizar, mas o que a gente já via lá fora, né, então a Copert tem 55 anos de fundação, uma empresa europeia com sede na Holanda, uma empresa ainda familiar, e a gente quis trazer um pouco dessa experiência do mercado europeu, do mercado norte-americano para o mercado de grandes culturas brasileiro, que com a pandemia se acelerou ainda mais, né? A gente vê que o clamo hoje por maior sustentabilidade, por menor uso de agrotóxicos, ele tem trazido uma oportunidade muito grande para o mercado, principalmente de biodefensivos, que são bioinseticidas, bionematicidas, biofungicidas, que realmente complementam os agrotóxicos tradicionais ou, em alguns casos, substituem.
Então o fato da gente ter começado há 10 anos, né, trazendo essa tecnologia e disponibilizando a tecnologia adaptada às nossas condições para o produtor, a gente pode dizer que a Koppert tem uma contribuição bastante significativa nesse crescimento e em trazer mais sustentabilidade para o ambiente produtivo. Gustavo, como você disse, a Koppert é uma empresa bastante jovem, né? Completa 10 anos, e eu gostaria que você contasse para a gente quais foram os principais desafios aí nessa primeira década da empresa e o que vem por aí para os próximos anos da Koppert. Que legal. Eu acho que o primeiro desafio é que você encontra no sistema de controle de pragas e doenças, porque a gente vive num clima tropical, um calendário muito forte de aplicação de agroquímicos. Então, para você mudar a mente do produtor, seja de cana, seja de soja, de milho, algodão, enfim, de grandes culturas, né, a trabalhar mais preventivamente com o biológico, e se ele não conseguir controlar aquela praga ou doença, aí sim entrar com o químico, já é uma barreira cultural muito grande, mas que vem sendo quebrada ano a ano, né? Depois a gente pensar em tropicalizar a tecnologia existente lá fora. Então a gente optou como Koppert de ter as nossas fábricas no Brasil, para não depender de produtos importados. Então esse também foi um desafio que despendeu muito esforço e investimento da matriz, mas a gente vê que foi também uma decisão acertada, porque hoje, com esse problema de crise, de guerra, né, de importação restrita de produtos da China ou da Rússia, enfim, a gente tem a segurança para o nosso cliente de que não vai faltar produto porque as nossas fábricas estão aqui no Brasil. E eu diria um terceiro ponto, que o Brasil é um país continental. Então, quando você trabalha com organismos vivos, que são a base dos produtos biológicos, você transportar isso, né, dentro do estado de São Paulo, ou de São Paulo para o Mato Grosso, ou para o sul do Brasil, é um desafio muito grande, porque você precisa manter esse organismo vivo para chegar até a lavoura. Então essa estruturação logística também foi bastante desafiadora e a gente teve que optar por uma cadeia a frio, ou seja, todos os nossos produtos eles vão em caminhões refrigerados, eles ficam refrigerados nas cooperativas, nas revendas ou nas usinas, para depois serem utilizados no campo. Então veja que foram barreiras grandes, né, que todo o setor de controle biológico, de biodefensivos, teve que superar, e ainda há outras, mas eu acho que a demanda está aumentando justamente por esse clamo, né, por maior sustentabilidade, e elas vão sendo superadas na medida em que o mercado cresce. E onde a gente quer chegar, eu acho que a Koppert já é líder de mercado quando a gente fala só de biodefensivos, mas se a gente pensar que o mercado vai mudar a sua proporção de defensivos químicos tradicionais para biodefensivos no futuro, a gente ousa em dizer que podemos estar liderando em 10 anos o mercado de proteção de plantas no Brasil. A gente percebe pela sua fala, né, pelo brilho no olhar, a satisfação de estar aí à frente dessa empresa, e também gostaria que você contasse para a gente o que te motiva a liderar essa transformação no setor. Que legal, eu acho que o principal é acordar e dizer, olha, eu não estou só trabalhando, eu estou ajudando o planeta, né? E isso a gente vê também nos olhos, como você falou, das pessoas que trabalham com a gente. Então, além da tecnologia, além de produto, logística, tudo isso, acho que nós temos um capital humano muito rico na Koppert e é uma empresa também que atrai boas pessoas. Então isso me motiva todo dia a trabalhar mais, a fazer mais, porque a gente sabe que cada litro de produto que a gente está vendendo, cada quilo de produto que a gente está aplicando no campo está realmente fazendo a diferença para aquele produtor, para a saúde dele, para a saúde do trabalhador que está operando no campo, enfim, para o planeta como um todo. Então acho que isso vai além, né, da questão profissional, da questão financeira e passa a ser uma motivação pessoal mesmo de estar querendo galgar ainda mais espaço para poder contribuir cada vez mais com essa ideia. Gustavo, mais uma vez gostaria de agradecer pela recepção que tivemos aqui e que você deixasse para a gente então as considerações finais. Muito obrigado, eu acho que bem-vindo ao mundo dos organismos, vocês vão ver muitas coisas interessantes aí, micro-organismos, macro-organismos. A gente quando fala no público, né, com que você trabalha? Eu produzo insetos, fungos e bactérias, a pessoa assusta, mas são todos do bem para ajudar a agricultura brasileira. Então fica o nosso recado aqui, que vocês aproveitem bastante essa visita e tirem o máximo de conhecimento que puderem para também nos ajudar a levar a mensagem para o produtor. Gustavo, então mais uma vez, muito obrigada pela receptividade, a toda a nossa equipe do Mega Cana TV aqui na Koppert hoje, e a gente continua mostrando mais dessa empresa no nosso programa.
Nosso muito obrigada, então, mais uma vez à Coopert pela receptividade. E agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com o painel Mega Cana. Continue com a gente. Vamos encarar os fatos. Isso estava aqui antes. Os insetos e eles. Temos muita sorte em poder participar desse feito incrível. Mas se quisermos prosperar por aqui, mesmo que seja apenas para nos alimentar, devemos restaurar nosso equilíbrio natural. Precisamos trabalhar por uma agricultura 100% sustentável. E acreditamos que é possível, em parceria com a natureza. Não apenas o que conseguimos enxergar, mas também as coisas pequenas. Olhe um pouco mais de perto. Progresso, inovação, colaboração, evolução, está tudo na natureza. Não importa quão pequeno seja, quase invisível às vezes. Essas pequenas partes da natureza podem causar um impacto enorme. Na verdade, sabemos que todas essas pequenas coisas contribuem para alcançarmos uma agricultura 100% sustentável. É por isso que somos parceiros da natureza. Vamos dar início agora a uma rodada de conversas em nosso painel Mega Cana Especial Coopert. O primeiro a conversar comigo é o Danilo Pedrazoli, diretor industrial da empresa. Muito boa noite, Danilo. Uma satisfação ter você com a gente aqui nessa noite e estar na casa de vocês. Muito obrigado. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É satisfação da empresa tê-los aqui pela primeira vez e são sempre bem-vindos. Muito obrigada. Nós vamos falar, então, de inovação e indústria de biológicos. E a partir disso eu te pergunto, Danilo, quais são os pilares da inovação da Coopert? É muito interessante falarmos em pilares. Quando a gente fala em controle biológico, a inovação é o principal pilar dentro da indústria. E a Coopert, ela nasceu há 55 anos, é uma das maiores empresas de controle biológico, em controle biológico especificamente, é o maior player global. E uma das maiores empresas hoje no setor de biológicos, quando nós falamos em manejo de pragas ou proteção de cultivos. A Coopert nasceu há 55 anos na Holanda, hoje são 30 subsidiárias em mais de 100 países atendidos. E o pilar básico da empresa foi a inovação e o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nós criamos macro-organismos e micro-organismos, ou seja, insetos, ácaros, bactérias, vírus, fungos, coisas que você não consegue ver ao olho nu. E nós, hoje, investimos globalmente de 15% a 17% da nossa receita nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Isso nos diferencia, isso faz com que nós tenhamos escala, e isso fez com que a empresa crescesse mais de 2 dígitos nos seus 55 anos de história. E para uma empresa de biológicos, trabalhando em mercados distintos como Ásia, África, Europa e América do Sul, crescer 2 dígitos é um desafio. Desafio de 2 maneiras. Desafio porque são mercados extensivos, são mercados grandes, e desafio também porque o investimento necessário para acompanhar esse crescimento é gigantesco. A Coopert é uma empresa familiar, a empresa da família Coopert, e ela já está na 3ª geração no seu gerenciamento. Agora, esse ano assumiu uma nova diretoria, nós temos um novo CEO, que é neto do fundador, e a empresa tem como princípio trazer tecnologia e trazer o bem-estar para o agricultor. Isso é uma filosofia interna da empresa bastante inspiradora, bastante motivadora, e foi o que nos trouxe a convidá-los para vir para o Brasil. A Coopert celebra, no ano de 2022, 12 anos de Brasil, 11 anos de mercado. E o mercado do Brasil é diferente de todos os mercados que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com cultivos extensivos, ou seja, commodities, cana-de-açúcar, algodão, milho, soja, entre outras culturas, e é um mercado totalmente diferente do que a gente faz fora do Brasil. Hoje,
investimento em pesquisa e desenvolvimento é essencial para que a gente traga tecnologia para a agricultura brasileira. E estamos fazendo isso com bastante sucesso. Nós temos hoje uma participação bastante grande no mercado, nós temos o maior market share até hoje no Brasil e continuando crescendo. E também, com a tradição da matriz, crescendo em média 2 dígitos por ano. Não é para qualquer um ter esses resultados hoje em dia. E por que a gente fala que o controle biológico não é inovação? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a gente tem que trabalhar muito mais no sentido da palavra inovação, né? Não é inovação algo que seja novo, mas tem que ser algo que seja útil ou de nova utilidade para o agricultor ou para o usuário. O controle biológico ele já é conhecido há décadas, séculos, ou diria que mais de um milênio. Agricultores do interior da China, há 2.000 ou 3.000 anos antes de Cristo, já utilizavam formigas para controlar pragas nos seus cultivos. Eles já sabiam que a natureza podia contribuir para um equilíbrio natural, ajudando eles a controlar os seus problemas. Eles não tinham ferramentas, moléculas sintéticas na época, então eles utilizavam o controle biológico. Então nós costumamos dizer que o controle biológico não é novo. O controle biológico é antigo. O controle biológico ele existe há milhões e milhões de anos. É um processo evolutivo, ou seja, você tem um inseto que come um outro inseto naturalmente. Ele é um parasitoide ou ele é um predador. E isso veio em função da evolução da história dos dois organismos. Então, o controle biológico ele é mais antigo do que o próprio homem. E hoje existe uma definição, na nossa opinião, um pouco errônea do que é inovação. Então, o controle biológico por si só não é inovação. O que é inovador e o que nós trazemos para o mercado inovador é você desenvolver ferramentas no controle biológico que são mais úteis ou mais eficientes para os agricultores. Vou te dar um exemplo. Nós estamos hoje aqui recebendo vocês na mais nova unidade da Koppert no mundo. É uma unidade de formulação, é a maior e mais moderna unidade de formulação da Koppert de micro-organismos de todo o mundo. Nós temos uma capacidade de atender o mercado brasileiro, quase na sua totalidade, e outros países da América do Sul e outras subsidiárias da Koppert. Nós investimos bastante em pesquisa e desenvolvimento, no desenvolvimento de formulações que são competitivas no mercado com ferramentas já existentes, e nós desenvolvemos essas ferramentas para que elas tenham maior eficiência na sua aplicação. Quando você fala em inovação em controle biológico, um organismo novo, muito bem formulado e aplicado para o agricultor, isso é inovação em controle biológico, não o organismo em si. Como eu disse para você, na natureza eles já coexistem e um controla o outro há milhares ou milhões de anos. Mas o que nós fazemos na empresa é imitar a natureza e nós temos que ser mais eficientes que a natureza. Porque nós fazemos isso de maneira massiva ou massal, o controle para o agricultor, e ele tem que ter uma resposta rápida. E hoje nós podemos até brincar um pouco com a definição de inovação, porque o agricultor identifica ou é vendido por agricultor o biológico como inovação, mas na verdade é uma nova técnica que ele está conhecendo para controle, não inovação. E isso nos diferencia muito no mercado. Você tem empresas hoje que replicam tecnologias e você tem empresas que geram tecnologia. Nós podemos nos colocar no rol das empresas que geram tecnologia. Fazendo uma analogia muito simples para quem nos assiste, que são técnicos, agricultores e empresas, você tem, por exemplo, no mercado de químicos ou no mercado tradicional de controle de pragas e doenças, uma definição muito simples entre genéricos e produtos que são considerados patentes. Ou seja, as empresas desenvolvem novas tecnologias, essas tecnologias eles patenteiam e eles vendem no mercado de maneira exclusiva. E esses produtos tendem a ser, na sua grande maioria, mais eficientes no controle das pragas e trazem um retorno
mais rápido para o agricultor. E os produtos genéricos, que são aqueles pós-patente, são produtos mais antigos, que muitas vezes já têm problemas técnicos de resistência, têm problemas de toxicidade, entre outros que a gente pode listar. No biológico, eles não vão ter esses problemas, eles vão ser eficientes, porque o organismo controla naturalmente a praga, você não tem a resistência, você não tem problema de toxicidade, mas você tem a eficiência de aplicação de controle bastante diferenciada. Nós não temos patentes para biológicos, como tem a indústria de químico, nós temos formulações proprietárias. São fórmulas que a empresa desenvolve no laboratório, no departamento de pesquisa e desenvolvimento, que são mais eficientes para o agricultor. Eficientes de várias maneiras. Eficiente no controle da praga, eles trazem um benefício financeiro mais rápido, pelo controle mais rápido, e você tem também aspectos de aplicabilidade. Eles dissolvem melhor na água, eles não formam... Enfim, eles obedecem a alguns parâmetros de molhabilidade, aplicabilidade, menor deriva, que produtos não patenteados. Então, essa é a grande diferença entre o que é inovação e o que não é inovação em controle biológico. Então, nós nos consideramos uma empresa geradora de tecnologia e nós podemos, eu acredito que a partir de hoje, começar a pensar em classificar produtos de baixa tecnologia ou produtos não inovadores de genéricos dentro do controle biológico. E gerando essa tecnologia, claro que se busca sempre um melhor resultado. E eu gostaria, então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, como é que o produtor, lá no campo, ele tem recebido a questão dos biológicos, as novas tecnologias, essa inovação que vocês geram? O controle biológico cresce a passos largos. É um mercado pujante, é um mercado crescente. O agricultor recebe muito bem o controle biológico porque ele entrega os resultados esperados. Mas a filosofia da Koppert ela é um pouco distinta, talvez, da filosofia de algumas empresas. Nós não preconizamos a substituição. Nós não queremos vender um produto biológico que substitua um químico. Nós queremos vender um produto biológico que, dentro do programa ou dentro do manejo de uma determinada cultura, ele faça parte desse manejo e entregue o melhor resultado. Então, a substituição por si só não é a solução. A solução vai ser a integração de diferentes ferramentas, genética, química, cultural, biológica, trazendo resultado para o produtor. O controle biológico no Brasil, eu trabalho com controle biológico há mais de 20 anos, no setor privado. Há 10 anos nós tivemos uma praga que entrou no Brasil, e ela foi a grande responsável, chamada Helicobacter parmigera, causou um prejuízo bilionário, isso de 2012 para 2013, e ela realmente abriu os olhos dos técnicos, pesquisadores, produtores, enfim, do mercado como um todo, que a necessidade básica não é a utilização de uma única ferramenta, é a integração de ferramentas para que você traga o resultado para o agricultor. É isso que a gente vem fazendo, é isso que a gente vem entregando. A Koppert contribui com a agricultura brasileira, nós somos brasileiros e as tecnologias desenvolvidas aqui são tecnologias desenvolvidas no Brasil. A gente tem acordos de pesquisa hoje com várias universidades e o mais importante, a Koppert tem hoje um centro de excelência em controle biológico chamado Spark Bio. É a única empresa do setor que tem, com a USP em Piracicaba, que é a maior universidade agrícola da América Latina, um acordo de 10 anos. Nós temos um centro de desenvolvimento de produtos e ferramentas e conhecimento de 10 anos. Isso também faz parte do nosso processo de inovação em controle biológico. Então, junto com o centro, junto com o mercado, junto com os bons resultados e sem deixar de lado a equipe, logicamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas nós temos a melhor equipe hoje no campo, esse conjunto faz da Koppert uma empresa bastante empenhada em ajudar a agricultura brasileira. O futuro realmente do biológico no Brasil é muito grande. E quando a gente pensa em alimento, né, o que a gente come todos os dias, nós pensamos em saúde alimentar, nós pensamos em menor resíduos nos alimentos. O biológico vem entregar isso
com certeza, juntamente com outras ferramentas do mercado. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês, uma empresa ainda tão jovem no nosso país, com resultados tão expressivos e cada vez mais sucesso. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço e fica o convite para vocês conhecerem a unidade de formulação, que é 100% automatizada hoje, para vocês entrarem um dia e fazer uns takes lá para mostrar para o seu público como funciona uma fábrica de biológicos. Combinado, então. Grande abraço para você. Outro, obrigado, boa noite. E o nosso próximo convidado é o Vinícius Lopes, que já está aqui comigo. Satisfação em revê-lo. Muito boa noite, Vinícius. Boa noite, Adriana. Sempre um prazer. E agora, dessa vez, recebendo aqui na nossa casa, com bastante orgulho e satisfação aqui, tá bom? Essa casa maravilhosa de vocês. Vinícius é gerente comercial cana-de-açúcar da Coopert. E a gente vai falar um pouquinho aí de desafios, né, Vinícius? A gente já sabe aí que no mercado de cana-de-açúcar os biológicos da Coopert já estão presentes há algum tempo. E o que a empresa tem feito para liderar essa transformação no agro? Adriana, eu poderia aqui fazer várias respostas que remeteriam a alguma coisa mirabolante, mas a agricultura, na sua natureza, né, o agricultor brasileiro, ele é muito carente de assistência, ele é muito carente de informação nova. E, além de tudo isso, ele precisa transformar o negócio dele. Não é mais uma questão de luxo ou de qualquer coisa, e sim uma necessidade dele transformar o negócio na visão financeira e na visão sustentável, né? O que a gente tem feito para liderar? Primeiro, apoiando o nosso maior valor, que são as pessoas, a nossa equipe. Então, hoje nós em Cana atendemos com mais de 60 pessoas, né, dando assistência ao agricultor. Então, pegando essa carência que eu coloquei, né, e transformando ela em solução. E enxergando o nosso negócio, o controle biológico, e eu já estou há algum tempo fazendo isso, enxergando da melhor maneira, na simplicidade que você precisa enxergar valor financeiro no final da conta do agricultor, né? Então, essa é a nossa preocupação diária. Eu preciso me preocupar com o resultado. Não é porque ele está usando o controle biológico que ele precisa ter um resultado igual, ele precisa ser melhor. Então, ele pegar as opções que ele tem, por vezes antiga, por vezes uma não solução que ele encontrar ali a economia dentro do negócio, porque precisa ser assim, principalmente falando do mercado sucroenergético, que passou por alguns momentos muito conturbados. Então, enxergar tudo isso é o nosso desafio aqui, por meio de pessoas, por meio de solução completa, por meio de um serviço bem feito e de produtos realmente diferenciados, que foram colocados pelos meus colegas no decorrer desse dia aqui. Você falou aí da questão financeira, né? Então, a gente quer saber um pouquinho mais como é que essa transformação pode efetivamente impactar financeiramente para os produtores. Sem dúvida, você com escassez de produto, com dificuldade de recebimento de produto, além disso, com pragas novas, né? Você precisa fazer aquilo diferente do que as gerações passadas faziam ou aquilo que a gente fazia há pouco tempo atrás. O controle biológico veio realmente para conseguir oferecer essa transformação pelo lado positivo, né? Então, financeiramente, o agricultor precisa ter um retorno acima daquilo que ele está tendo, ele precisa transformar as opções que ele tem atual e conseguir transformar numa coisa melhor para ele, né? Num produto superior. E o controle biológico encaixa nisso como uma luva, né? Ele tem tecnologia embarcada, ele tem muita pesquisa por trás, a segurança que o agricultor quer encontrada num produto biológico de alta eficiência. Como fazer isso? Não é fácil. Você precisa de assistência, você precisa de uma empresa muito séria, você precisa de comprometimento das pessoas que estão ali te servindo, e esses stakeholders que envolvem esse negócio precisam ser de um trabalho muito sólido, e é isso que a gente tem oferecido no lado da Coopert. E impactar na última linha realmente do resultado. Ele precisa ter mais dinheiro usando as nossas opções. Isso é premissa para o nosso trabalho aqui.
E a gente tem percebido aqui, né, na casa da Koppert, que esse time funciona muito bem, está tudo muito alinhado aí nessa empresa. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Muito obrigado, eu que agradeço novamente. E contem com a Koppert, contem com o nosso time de assistência, sigam as redes sociais. A gente está à total disposição para ajudá-los aí. Obrigada, Vinícius. Obrigado. E agora quem bate um papo com a gente é o Francisco da Costa, ele que é gerente de produto aqui na Koppert e vai falar sobre bioestimulantes. Muito boa noite, Francisco, satisfação ter você aqui com a gente. Boa noite, Adriana, um prazer é nosso em recebê-los aqui na nossa casa. Vamos lá então, olhando para o segmento de bioativadores em cana-de-açúcar, que é o nosso foco, o que a Koppert traz para o mercado? Bom, nós temos um acordo comercial com a empresa Acadia, uma empresa canadense, onde a gente traz para comercializar um produto à base de extrato de algas. Essa alga, o Ascophyllum nodosum, ela é oriunda do Atlântico Norte e a Acadia, através da extração sustentável dessa alga, e através de uma extração exclusiva e patenteada, que é através da pressurização alcalina a baixa temperatura e pressão, consegue extrair o máximo de compostos bioativadores dessas algas, disponibilizando esses compostos bioativadores para as culturas em geral, e é como a gente vai para o mercado de cana-de-açúcar. Essas algas, para elas poderem produzir esses compostos bioativadores, ela passa por condições inóspitas, muito desafiadoras. No verão, elas ficam expostas a inundações das marés, da água salina do mar, já é um grande desafio a salinidade da água do mar, bem como expostas ao sol, de 30 graus. E no inverno, elas ficam expostas ao congelamento, de menos 30 graus. Então, essa variação de temperatura, essa inundação, exposição à água salina, fez com que esse organismo vegetal desenvolvesse esses compostos bioativadores. E isso a gente pode implementar e colher bons resultados na nossa agricultura. E ainda falando da cana, né? Como é que se posiciona a cana-de-açúcar, o Rodster? Bom, o Rodster a gente pode destacar duas formas de atuar em cana-de-açúcar. Os compostos bioativadores, eles vão atuar no crescimento da planta e para fazer essa planta passar pelas condições adversas que o nosso mercado, que a gente encontra no mercado de cana-de-açúcar. Por exemplo, nesse momento atual, nós estamos passando por uma seca muito drástica, né? Estamos ainda sujeitos a geadas pelo frio intenso que o nosso inverno nos disponibiliza. Dessa forma, o Rodster, uma cana preparada com o Rodster, ela tem a capacidade de produzir enzimas que vão combater a Eros, que é as espécies reativas de oxigênio, que nesse momento de seca drástica ou frio, castigam bastante a cana-de-açúcar. Então, o nosso posicionamento para essa modalidade, a gente chama de pré-seca, né? Fazendo essa aplicação de maio até junho, preparando a cana para passar por esse momento muito desafiador para a cana-de-açúcar. Por outro lado, nós temos suco de plantio, corte de soqueira, vinhaça localizada, aplicações no vegetativo da cana e no pós-seca, que vão promover o crescimento da planta. Nesse momento, o Rodster, com seus compostos bioativadores, vão disponibilizar e funcionar como precursores hormonais. Hormônios de crescimento que a planta demanda para poder se desenvolver, como citocinina, giberelina e auxina. Então, são os promotores de crescimento que a planta, com o Rodster, tem capacidade de produzir de forma abundante e de forma a crescer, exprimindo assim o seu maior potencial vegetativo. Ele tem um papel diferenciado aí de acordo com a etapa do manejo, então. Com certeza. O bioativador hoje no mercado de cana-de-açúcar é uma modalidade que vem a agregar, principalmente quando a gente olha para o nosso portfólio Koppert de controle biológico, a gente fala que o Rodster é a base fisiológica para que todo o nosso portfólio tenha um alto desempenho na cultura da cana-de-açúcar.
Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui e por trazer informações tão importantes para o nosso público. Eu Boa que noite. agradeço, Adriana. Boa noite. E o nosso próximo convidado é o André Serignoni, que já está aqui comigo. Ele é gerente administrativo comercial na Coopert e nós vamos conversar sobre logística e mercado internacional. Muito boa noite para você. Obrigada pela presença, André. Boa noite, Adriana. Obrigado a você e obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Coopert. Vamos lá, então. A gente sabe que os produtos biológicos exigem cuidados na logística e, sabendo disso, como é que a Coopert tem investido para superar os obstáculos que surgem aí? Uma pergunta bastante importante. O controle biológico, né, os produtos da Coopert, eles são organismos vivos, né, onde a gente tem dois tipos aí de organismos, que são os macro e micro-organismos, né? Os micro-organismos, eles precisam de uma cadeia refrigerada e a Coopert investe aí há 12 anos em inovação e tecnologia nessa área também, né? Então, nossas áreas de armazenamento, todos os caminhões que são utilizados para a logística têm uma cadeia refrigerada específica própria para que os produtos cheguem até o agricultor com a máxima eficiência possível. Na área de macrobiológicos, que são os insetos, né, com shelf lives de 2 a 3 dias, também temos uma cadeia toda bem montada para que realmente a gente consiga atender todos os agricultores, né? Hoje, a Coopert ela tem 250 vendedores espalhados pelo Brasil, né? Então o desafio é muito grande, porque realmente a cadeia tem que estar interligada em centros de distribuição e outras ferramentas que nós temos para conseguir levar com o mínimo tempo e o máximo de eficiência o produto até o agricultor. Levando em conta o tamanho do nosso país, é um desafio e tanto, né? Com certeza. André, e por falar em desafios, quais são os principais, falando especificamente para essa safra? Essa safra, Adriana, a Coopert ela já vem crescendo nos últimos anos acima do mercado e realmente é desafiador o volume que nós vamos ter que entregar esse ano, né? O pessoal de campo já nos encaminhou aí o forecast desse ano e realmente é desafiador. Tivemos que fazer novos investimentos em infraestrutura para suportar e conseguir levar todos esses produtos até os nossos agricultores. Então, o principal desafio esse ano aqui realmente é a cadeia de supply chain. Ela tem que estar muito alinhada para que a gente possa trabalhar com bastante precisão e eficácia aí na entrega desses produtos. Nós falamos aí da logística, né, no nosso cenário nacional. E sobre o mercado internacional, como é que está esse desenvolvimento? Olha, a Coopert ela já exporta produtos, né, para a África do Sul, para o México, Estados Unidos, Chile, a Coopert do Brasil, quero dizer, né? E também para a matriz na Holanda, onde ela distribui para alguns países da Europa. O mercado de cana-de-açúcar é o grande desafio que nós estamos trabalhando agora, né? Mundialmente dizendo, é um mercado de 24 milhões de hectares, onde são 3 países que despontam aí, que é Brasil, Índia e China, né? A Índia com 4,2 milhões de hectares. Existem muitas questões regulatórias que nós precisamos trabalhar nesse país realmente para começar um processo, né? Existem algumas barreiras fitossanitárias também que precisam ser entendidas, mas a gente vem trabalhando aí para acertar a largos passos essa questão. Aqui no Cone Sul nós já temos exportação para o Paraguai, Argentina e Uruguai. Na Argentina, o mercado de cana-de-açúcar é um mercado pequeno, mas nós estamos observando esse mercado e já iniciamos um trabalho também na Colômbia, né? Então, existem várias iniciativas sendo colocadas e nós estamos aí nos preparando para fazer essa operação. E vamos fazer investimentos, né? Abrir centros de distribuições nesses países e fazer toda a cadeia logística para isso. A Coopert em crescimento aí em larga escala, não para. Muito obrigada pelas informações que você trouxe para a gente, para o nosso público do Mega Cana TV. Obrigado a você, Adriana, pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. E para finalizar o nosso painel Mega Cana, o nosso próximo convidado é o Luciano Zappellini, que já está aqui comigo. Muito boa noite, Luciano. Prazer revê-lo. Muito boa noite. O prazer é todo nosso de tê-los aqui e poder acolhê-los em na nossa mais nova casa. Vamos falar sobre indústrias e desafios, então? Como é que é produzir em larga escala e com qualidade? Olha, essa é uma pergunta realmente, é uma equação que a Coopert vem tentando resolver há praticamente 12 anos. Então, quando a Coopert decidiu iniciar as suas operações no Brasil, antes mesmo de qualquer infraestrutura necessária, foi mais do que necessário nós implementarmos uma equipe
extremamente arrojada e dinâmica, que vai desde a pesquisa básica aplicada em microbiologia, em entomologia, até uma equipe de engenharia que é capaz de resolver os mais impossíveis problemas que a larga escala pode trazer. Por quê? Porque a nossa indústria, a indústria de controle biológico, ela é muito singular e extremamente nova no Brasil. Então, por isso que nós tivemos que lá no passado desenvolver, maturar toda essa equipe, e eles sim que hoje geram toda a tecnologia, e os frutos que a Koppert do Brasil colhe hoje são oriundos dessa equipe que a gente veio lapidando ao longo desses últimos 12 anos. Você falou da equipe, como é que está o mercado, né? As tecnologias industriais aí necessárias para essa larga escala estão disponíveis no mercado já para serem acessadas? Olha, hoje, com o olhar industrial, uma empresa que decide iniciar uma planta de produção de micro-organismos ou insetos, ela não encontra 100% da tecnologia pronta no mercado. Então, por isso que ela vai precisar realmente de uma equipe robusta, extremamente técnica, para vir lapidando, desenvolvendo, criando, inovando e agregando muito nesse sentido. Mas, como eu bem disse, a Koppert se preocupou muito com isso. Antes mesmo de travar uma direção, um local onde alcançar, uma equipe muito técnica, uma equipe que conseguisse resolver os problemas da larga escala. Como eu disse, o nosso negócio é extremamente singular e único, e ao contrário de outras atividades industriais, não existem nem consultorias que possam nos assessorar. Então nós temos que hoje ser os nossos consultores, nós temos que ser o nosso maior inimigo nesse plano de desenvolvimento, de alcançar o controle biológico em todo o Brasil. A gente falou aí do macro, da larga escala, e eu queria saber se é possível produzir com baixo índice de tecnologia. Essa é uma pergunta muito interessante. A resposta é sim. Muita gente espera um não, né? Fala, não, sem tecnologia não é possível produzir. Sim, é possível produzir. Só que se a gente não agrega tecnologia, a gente não consegue fazer com que a alta tecnologia, o nível de excelência chegue ao campo, se a gente produzir de qualquer maneira com baixa tecnologia, o que chega no campo também chega mais ou menos, chega de qualquer jeito, e o resultado fica extremamente comprometido. Então hoje, quem quiser acessar um produto biológico de extrema tecnologia e com excelência no resultado em campo, basta acessar o portfólio da Koppert. Ninguém quer um resultado mais ou menos, né, Luciano? Com toda certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui. Excelente noite para você. Eu é que agradeço. Mais uma vez, um prazer enorme tê-los aqui conosco. Não existe no mundo um mercado mais voraz que o agronegócio. Em todos os sentidos, somos tragados pelo aumento do consumo da população, novas exigências governamentais e, principalmente, as oscilações de mercado. Que, aliadas aos desafios de cada safra, exige de nós fornecedores uma atenção constante, de forma a antecipar as novas necessidades do produtor e do mercado. Cada vez mais a Ubifol se conecta com seus clientes dia a dia, criando uma proximidade de coparticipação e também busca, junto aos seus colaboradores, inovações e tecnologia aplicada ao campo. Atendendo cada necessidade em tempo real. É nossa responsabilidade ofertar soluções através de nossos produtos que gere confiança, transparência e lucratividade. Somos a Ubifol. Para quem cuida com carinho da família, para aqueles que praticam hábitos saudáveis e para quem conhece os segredos da cozinha, o açúcar Demerara Petribu é a melhor opção, natural da cana, mais saudável e fonte de energia. O Demerara Petribu está nas mesas das famílias desde 1729. Açúcar Demerara Petribu, momentos de sabor, uma vida mais saudável. Ele é professor de microbiologia molecular e solo e também de ecologia microbiana. Fernando Andreotti já está aqui comigo. Uma satisfação ter você aqui essa noite. Prazer em tê-lo aqui.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante. Vamos lá, então. Como é que você vê o desenvolvimento do uso de biológicos na agricultura? Esse é um tema super importante, né? Eu digo que eu comecei a trabalhar com microbiologia em 1998, onde isso era puramente teórico, a agricultura não olhava para essa parte viva do solo. Algumas pessoas importantes já pesquisavam isso, mas não tinham viés tão prático. E só agora, acho que uns 8 ou 10 anos atrás, eu já era professor de Exalc nessa área, que a gente começa a ver isso acontecer na prática. E uma coisa que eu não esperava ver nessa velocidade. Então é um mercado que se desenvolveu em cima dessa oportunidade, que eu falo muito, de olhar para a parte viva do solo de forma complementar ao que a gente já sabe de química, de fertilidade, de correção, de física de solo. E por quê? Porque se a gente pensar que o solo é um componente vivo, essa fração viva tem sua importância. E entender isso e aproveitar essas funções na agricultura é o que tem fomentado todo esse desenvolvimento, né? O mercado crescente, o uso crescente, os produtores aceitando tecnologia e aí muitas coisas surgindo como inovação e também como dúvidas. E eu trabalho um pouquinho nesse meio de campo, fazendo pesquisa teórica, fazendo um pouco de extensão, fazendo gestão do conhecimento para que o produtor, o consultor possa usar essas ferramentas de forma correta. Não deve ser fácil levar, né, todas essas informações para o produtor, mas como é que o produtor pode embasar o manejo com essas ferramentas biológicas, né? E ele tem como mensurar esses efeitos? Acho que essa é uma das listas das perguntas que a gente mais recebe, né? O que eu faço, o que eu uso, no que eu acredito, como é que eu sei que está funcionando? Esse é o dia a dia nosso quando a gente trabalha com a parte final na cadeia, né? De quem usa essas tecnologias. Vamos por partes. Eu digo assim, a gente tem 2 meios principais de usar a parte biológica do solo. Um é conhecendo essa relação de produtos biológicos e bioinsumos, sabendo como eles se desenvolveram, para que servem, qual a finalidade, se eu tenho ou não essa necessidade na minha área de cultivo. E aí segue mais ou menos a mesma rotina do produto tradicional químico, né? E você escolhe uma ferramenta de acordo com uma necessidade. Mas também cuidar do seu solo, fazer aquele ambiente mais propício para que eu tenha ali vida, para que os organismos trabalhem, também faz parte desse manejo. Cuidar de quem já está lá, porque o seu solo está permeado de vida. Tem milhões de organismos vivos ali que estão trabalhando ao nosso favor. Então, por exemplo, quando eu faço uma prática de aumento de matéria orgânica, quando eu protejo um solo contra temperaturas altas, para manter a umidade, eu estou tornando aquele ambiente mais confortável para quem está vivo. Então, esses 2 pontos principais norteiam o uso de biológicos. A segunda pergunta, que é como que eu meço isso, né? Eu dizia assim, todo produtor quer medir em resposta de produção. Aí ele vê produção e fica mais curioso, ele quer saber por que deu produção. Então, hoje existe uma linha bem forte de desenvolvimento na ciência como um todo, que é de quais análises biológicas de solo. Olha, análise biológica de solo existe? Existe. Né? Eu posso usar na agricultura para responder rapidamente a um produtor se o que ele fez diferente, pensando na parte viva do solo, deu resposta. Então, ele pode ir para coisas simples como nutrição melhorada da planta, menos doença de raiz. Isso são fenótipos, são visualizações práticas de melhoria da biologia do solo, ou análises laboratoriais, como de atividade biológica, até análises moleculares, né? Você falou que eu sou professor de molecular, né? Uma parte genética. A gente tem hoje feito para falar para você o que acontece biologicamente no solo frente a uma mudança de manejo. E você que vem acompanhando, né, esse crescimento dos biológicos, todo esse desenvolvimento, quais são os próximos passos no desenvolvimento dos produtos biológicos? O que é que vem por aí, especificamente falando na agricultura? O mundo olha para o Brasil como um grande laboratório e onde a gente precisa de tecnologias e muitas nascendo aqui, né? O que a gente vê, então? Que esse mercado, essa visão de usar a biologia do solo, a gente está provavelmente no começo da história e não no fim. Né? Muita gente fala, nossa, esse mercado é tão legal, olha o que descobriram. A gente está começando a descobrir. Se a gente começar a olhar para o que a gente usa de micro-organismos, a gente tem uma lista de dezenas, se a gente for detalhista, e eu tenho milhares de organismos no solo. Então veja como a gente tem a oportunidade de aprender muito mais. O que eu acredito como cientista, né? Que a gente vai ter um refinamento muitas vezes de ferramentas para culturas específicas. Hoje a gente ainda é generalista. O mesmo organismo a gente usa para várias culturas. Pensando em solo, não tem nada de errado nisso. Mas eu posso refinar o uso quando eu entendo que uma bactéria X ou um Y, um fungo, né, um fungo diferente, trabalha melhor em cana do que em café. E aí eu vou ter um diferencial por eles terem afinidade, não é uma coisa generalista. Isso é uma tendência de mercado que eu acho que vai aparecer. Outras tendências, que vai demorar um pouco mais, talvez surjam. Moléculas bioativas, e não só micro-organismo vivo.
Ou então você modular o funcionamento biológico do solo, mesmo sem pôr micro-organismo lá dentro. Isso é algo que já acontece em alguns casos, né? Mesmo que indiretamente. Então, veja, eu estou colocando aqui para você uma escadaria enorme para a gente subir juntos, né? Conhecendo. A gente está só nos primeiros degraus. Exato, a gente está nos primeiros degraus, né? Muitas vezes quem vem e reconhece o mercado no primeiro momento, esse tipo de tecnologia, acha que a gente está no topo da pirâmide. Não, a gente está lá embaixo olhando para cima e falando o que mais tem para descobrir. E a gente deve subir isso mais rápido, cada vez mais rápido, porque a gente tem tecnologia para isso. Vem muita coisa por aí. Como eu disse, professor, né, deu uma verdadeira aula para todos nós aqui nessa noite. Fernando, muito obrigada pela sua participação, pelas informações trazidas para o nosso público. Agradeço, espero ter contribuído. E para quem assistiu, espero que tenha gostado da nossa discussão. Depois tem muito mais informação para passar para vocês numa oportunidade próxima. Até mais. Com certeza. Boa noite para você. E a gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já com Inovação à Vista. Viu? Por que usar H2Copa? O H2Copa é o seguinte, ele é um produto que se torna barato, parece caro, mas acaba se tornando barato porque é o seguinte, é um produto que funciona e outra, custo-benefício dele é muito bom, entendeu? Você pode espantar aí no começo com o preço do produto por quilo, mas o produto se torna muito barato. H2Copa você usa um produto só e 100% de aproveitamento dele e o detalhe, a facilitação para a aplicação do produto. É um produto 100%. Eu recomendo a todos os produtores. É Luiz Carlos Lopes quem está falando. Uma pauta que sempre atrai olhares interessados é a inovação. E o CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, é reconhecido por trazer inovações ao setor sucroenergético. Para nos falar mais sobre o Centro de Tecnologia, já está aqui comigo o Ricardo Neme, que é gerente executivo de marketing. Muito boa noite, Ricardo. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Adriano. Obrigado. Para a gente começar, Ricardo, você poderia nos apresentar brevemente a empresa e mencionar um pouco sobre as contribuições que ela tem trazido ao setor aí nos últimos anos? Perfeito. Bom, o CTC é uma empresa brasileira, fundada há pouco mais de 50 anos. Foi fundada na década de 60 pela Copersucar, para atender as usinas cooperadas da Copersucar e seu braço de tecnologia do setor. A primeira variedade de cana lançada pelo CTC, com a sigla SP, foi lançada há quase 40 anos, e de lá para cá, o CTC passou por diversas mudanças, se profissionalizou em 2011, tornando-se uma SA. Em 2012, o modelo comercial do CTC foi lançado, e a partir daí a gente começa a monetizar os nossos produtos, né, que são variedades de cana-de-açúcar, por meio da cobrança de royalties. O CTC lança também em 2012 as primeiras variedades, com a sigla CTC, e nesses últimos 10 anos, foram lançadas cerca de 30 variedades de canas-de-açúcar para o mercado, né? Todas com a sigla CTC. O crescimento da adoção dessas variedades tem sido muito bom, cerca de 20% ao ano, o crescimento do CTC nos últimos 10 anos, o que demonstra que a proposta de valor que o CTC tem oferecido para os clientes, né, fornecedores de cana e usinas, tem sido muito bem absorvida pelo mercado. Um marco importante do CTC aconteceu em 2017, quando o CTC lançou a sua primeira cana geneticamente modificada. Então, foi um marco muito importante tanto para o CTC como para o setor, né, de maneira geral. Em 2018, a gente inaugura a primeira subsidiária do CTC fora do Brasil, o CTC Genomics, em território americano, justamente para acelerar os nossos avanços em pesquisas com biotecnologia e seleção genômica. Bom, o CTC é a maior referência hoje em melhoramento genético e biotecnologia da cana-de-açúcar. Vai continuar ocupando essa posição de vanguarda, com certeza, pelos próximos anos, pois tem no seu pipeline de novos produtos, outras moléculas, né, outras ferramentas advindas da biotecnologia, e também um projeto bastante audacioso que promete mudar a forma como o setor planta cana hoje, por meio das sementes de cana, como se faz o plantio hoje de soja e milho. Ricardo, e entre as inovações aí do CTC, a gente tem também as variedades da série 9000, né, que completaram 10 anos de lançamento agora em 2022. Queria saber de você quais são as características desses produtos que garantiram esse sucesso de mercado e se tem mais novidades vindo aí para os próximos anos. Claro. Bom, as variedades da série 9000 foram lançadas em meados de 2012, né, as 3 primeiras variedades dessa família, né, que a gente chama. No momento em que o setor ansiava por variedades mais rústicas, variedades mais adaptadas para situações mais adversas de clima e de ambiente.
Além dessas características, né, de rusticidade, que fizeram as variedades da série 9000 ficarem muito bem aceitas pelo mercado, elas também são super adaptadas para a mecanização, tanto do plantio como da colheita, que é algo que o setor não tinha tantas opções no mercado naquela época, em 2002, quando elas foram lançadas, né? Essas características, aliadas a uma elevada produtividade, fizeram das variedades da série 9000, em especial a CTC 9001, uma das variedades mais plantadas aí do mercado, né? A CTC 9001 hoje figura entre as mais plantadas no Centro-Sul. Com relação a novidades, né, que você perguntou, o CTC deve lançar, nos próximos anos, uma nova família de variedades, que a gente está batizando por hora de série 10.000, justamente porque essas variedades elas conseguiram ultrapassar um patamar de produtividade estabelecido pela série 9000. Essas variedades devem chegar ao mercado em meados de 2024 e, com certeza, vão oferecer muitos benefícios, aí, tanto para as usinas quanto para os fornecedores. Aí, logo, logo. Ricardo, e ainda falando de inovações, eu acredito que uma das principais que você trouxe para o nosso público foi o lançamento das variedades geneticamente modificadas. Fala um pouquinho mais para a gente sobre as características desses produtos, né, o que eles oferecem e as primeiras percepções do mercado. Legal. Como eu disse anteriormente, a primeira variedade geneticamente modificada em escala comercial foi lançada pelo CTC em 2017. Foi a CTC 20BT. Esse trait, o BT, ele é amplamente conhecido e utilizado em outras culturas, é muito seguro, e ele foi o responsável, junto com outras tecnologias, pelo grande aumento de produtividade que culturas como soja e milho tiveram nos últimos anos. No caso da cana, ele endereça um problema importantíssimo para o setor, que é a broca da cana. Hoje, sem dúvida nenhuma, é a principal praga que acomete aí 100% dos canaviais do Brasil, e é esse o objetivo dessa tecnologia, é controlar a broca da cana. Atualmente, o CTC conta com 4 variedades geneticamente modificadas no seu portfólio. São variedades com características diferentes de manejo, ou seja, os produtores, né, e as usinas conseguem fazer um manejo praticamente de toda a safra com essas 4 variedades, em diferentes ambientes de produção, em diferentes épocas de colheita. E com relação aos resultados, eles são bastante surpreendentes, né? A gente já está com 5 anos aproximadamente de lançamento dessas variedades, então são muitos dados já gerados. Não são mais dados experimentais, são dados comerciais, dados colhidos aí em usinas, em fornecedores. E a eficácia de controle que a gente vem observado, né, sistematicamente com essas variedades, ela tem oscilado entre 95% e 99% de eficácia de controle da broca. Então, praticamente, ela elimina o problema da broca dos canaviais. E só a título de curiosidade, né, quando a gente compara essa eficácia com o que tem hoje no mercado, com o melhor inseticida no mercado, aplicado na melhor época, respeitando as condições climáticas, respeitando a dosagem que os fabricantes preconizam, hoje ele oscila aí em torno de 70% a 75% de eficácia. Então, a capacidade de entrega de valor para o usuário, né, dessa biotecnologia é altíssima. Para os próximos anos, eu mencionei na primeira questão que você me fez, o CTC vai continuar investindo em biotecnologia. A gente acredita que esse é o futuro da cana, assim como foi em soja e milho, né? Não tem como a gente imaginar um setor sem a biotecnologia. E novos traits, novas moléculas para controle de outras pragas devem chegar ao mercado nos próximos anos. Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela riqueza de conteúdo que trouxe aqui para o nosso público. Parabéns ao CTC pelo trabalho desenvolvido. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos a mais um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o Minuto Coopert. Não saia daí. Mesmo com todas as dificuldades que vivemos, distância daqueles que amamos e incertezas quanto ao futuro, permanecemos fortes. E sabe por quê? O nosso objetivo sempre foi um só: alimentar o mundo. E quem tem essa missão tão importante não pode desistir. Hoje, novos ventos marcam novos tempos. A esperança está voltando, restaurando a nossa energia para seguir adiante. De um agro corajoso que se supera a cada dia, redescobrindo fronteiras, abrindo as porteiras, mas sem esquecer de proteger todos que estão ao nosso redor. Aos poucos voltaremos a nos encontrar. Novas experiências nos aguardam e já podemos enxergar que o melhor está por vir. Seguiremos ao seu lado para trilhar juntos novos caminhos e para construir o amanhã, começando hoje. Impulso Bayer, retomando com você para o futuro.
Sabia que a FMC é uma grande parceira da cana-de-açúcar no Brasil? Estamos sempre junto do produtor, buscando novas tecnologias e serviços para o desenvolvimento do setor. Afinal, onde tem cana, tem energia. Tem FMC. Estamos de volta com o Minuto Coopert e está aqui comigo o produtor de Cosmópolis, o senhor Álvaro Angarten, para a gente bater um papo também sobre controle biológico. Muito boa noite, seu Álvaro. Satisfação ter o senhor aqui com a gente. Prazer é meu. Como agricultor, seu Álvaro, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que o senhor espera do controle biológico? Eu acredito, assim, a gente espera, né, que sempre... assim, comparando com o químico, né, que ele tenha sempre mais futuro, né, porque sendo biológico a gente confia mais, né, assim, que ele possa ter mais residual, né, que ele seja mais eficaz, né, a gente nota que ele está sendo mais eficaz do que um químico, né, então, assim, e a gente gosta, a gente confia, e faz assim ano que a gente está usando no plantio e funciona muito bem, sabe? Nós estamos contentes, muito contentes. Seu Álvaro, eu já ia perguntar para o senhor há quanto tempo o senhor faz o uso, né, do controle biológico, e já emendando uma pergunta na outra, como é que tem sido essa experiência do senhor com a Coopert? Fazem 2 anos já que a gente trabalha, né, com a Coopert, né, com biológico. E, assim, a primeira coisa, para você trabalhar com biológico, a gente tem que ter confiança, né, no produto, né? E a gente confia muito no produto, o produto realmente funciona, né? E, assim, até além da expectativa, né? Então, nós estamos muito felizes, muito contentes com a Coopert. Assim, assistência até, dá assistência para a gente, sabe? É muito, muito bom. Assim, estamos contentes. Quando o senhor decidiu partir para o uso do controle biológico, por que o senhor escolheu a Coopert? Foi pela indicação, assim, que a gente tivemos, né? Pela indicação que a Coopert é uma empresa que trabalha certinho, né? Direito. Então, assim, deu confiança e realmente é o que aconteceu. A gente está muito feliz com os produtos da Coopert. O produtor não pode ficar arriscando, né, seu Álvaro? Com certeza, né? Não dá para arriscar, né? Com certeza. Então, assim, a primeira coisa é confiança. Tendo confiança, então funciona, sabe? Então, a gente está muito feliz com isso. Confiança, bom resultado, parceria aí para muito tempo, então. Com certeza. Parceria para muitos anos, né? Cada vez melhor. Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho no campo e obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite para o senhor. Boa noite. Eu que agradeço. E agora nós vamos ao merchan das nossas estrelas, os patrocinadores, e voltamos daqui a pouco com o Minuto Ubifol. A PHC Brasil segue rompendo as barreiras da produtividade com H2 Copla, o maior aliado de quem produz. A Coopert oferece ao mercado sucroenergético um portfólio completo de insumos micro e macrobiológicos que agem como fungicida, nematicida e inseticida, além de bioativadores, ferramentas de monitoramento e liberação via drones. A Mega Cana Tech Show Brasil é um oferecimento de Coopert, Usina Coruripe, Ubifol e Usina Petribu. E eu já estou com Vinícius Rodrigues, gerente de suprimentos na Ubifol. Muito boa noite, Vinícius. Satisfação tê-lo conosco. Boa noite, Adriana. Tudo bem? É um prazer estar com vocês também, para a gente estar batendo esse bate-papo aí sobre mercado, minha visão. Prazer todo meu e diante já agradeço pelo espaço aí para a gente estar falando um pouco sobre mercado e tendências aí de suprimentos para o mercado sucroalcooleiro. Bom, Vinícius, nesse atual momento em que vivemos, né, como é que está a visão de custos de fertilizantes para o início da safra e para a safrinha 23? Isso falando aí de nitrogenados, potássio, fosfatados, micros, né? Levando em conta possíveis cenários impactados pelos resultados, tanto das eleições quanto da guerra na Ucrânia. Temos acompanhado de perto, tá, Adriana, esse movimento de, primeiro, disponibilidade de matéria-prima, custo, impactos, eleições e guerra Ucrânia e Rússia.
Então, a gente fez um movimento também de antecipação de matéria-prima. Claro, a gente não se abasteceu 100%, a gente precisa ainda ter esse retorno por parte dos agricultores. Então, a gente está orientando os agricultores, né, se antecipar a essa demanda deles, passando todo o volume para nós, o BIFOL, né, para a gente estar nos preparando e vindo para o mercado comprador para a gente nos abastecer no estoque. Mas a gente tem como premissa e a gente observa que o mercado está se mostrando uma tendência de manutenção de preços em alta, tá, Adriana? Então, a gente precisa se antecipar, precisa se movimentar, porque o mercado externo ele ainda está com constantes dificuldades logísticas de liberação de matéria-prima. Contando os principais players aí que a gente tem comprado, fornecedores como a China, a Rússia, né? A gente vê também um possível aumento, Adriana, no gás natural que impacta toda a cadeia de nitrogenados e metais. Então, a gente tendencia que, pela nossa análise, conhecedores de mercado, que o preço vai se manter em alta até o segundo semestre, final de safra, e para a safrinha também ele projeta ainda patamares altos de preço. Mas a nossa maior preocupação hoje é a disponibilidade de matéria-prima, atender o nosso cliente. E, acima de tudo, com qualidade, que é um dos nossos pilares principais em nosso DNA. Vinícius, e qual foi o maior desafio do setor de suprimentos durante a pandemia e como é que o BIFOL enfrentou esse momento? Bom, Adriano, tivemos diversos contratempos durante a pandemia, né? De ser um caso que a gente não estava prevendo, por mais que tinha vários acontecimentos no mercado internacional, a gente não imaginava que seríamos tão impactados como fomos. Mas foi também de grande aprendizado esse momento, né? O desafio maior foi o pilar abastecimento para os nossos clientes. Então, no primeiro momento, a gente montou um comitê, né, de tomada de decisão de urgência, e o primeiro pilar era atender o nosso cliente final. E a partir daí, com esse pilar bem definido e alinhado, a gente conseguiu definir algumas estratégias, né, de urgência para conter esse desabastecimento. Ao BIFOL, a gente já vinha trabalhando desde meados de 2020, que se iniciou a pandemia, com o primeiro impacto em embalagens. A partir dali, a gente já tinha montado uma estrutura robusta, principalmente de inteligência de mercado e planejamento, para a gente se preparar e não ficarmos desabastecidos. Então, já no início do ano de 2021, a gente já tinha tomado toda a posição de suprimentos para a gente atender toda a demanda comercial que já estava posta dentro da nossa carteira. E a partir daí, o que a gente só estava calibrando a parte de custo, né? A gente sofreu de forma muito consistente em custo, não só o BIFOL, mas o mercado agro e outros segmentos. Mas a gente insistiu e consistiu em parcerias muito sólidas que a gente tem no mercado internacional e nacional, e a gente conseguiu cumprir 100% da nossa carteira em 2021 e ainda crescendo superior ao que a gente tinha projetado, chegando à marca de 48%. Se deu muito também esse crescimento no supermercado sucrocoleiro, devido a estarmos muito bem posicionados em questão de matéria-prima e custo naquele momento, que nos deu essa base de crescimento acima do esperado. Tá certo, muito obrigada, Vinícius, grande abraço para você. E pessoal, a gente vai agora para mais um episódio delicioso da nossa websérie, O Açúcar Não é o Vilão. Um oferecimento de Usina Coruripe, Petribu, Serra Grande, CRV, Cucaú, Olho d'Água, Delta, CMAA, BP Bung e Santo Ângelo. Agora com vocês, mais um episódio de O Açúcar Não é o Vilão. Hoje trazendo mais uma receita deliciosa feita no capricho, claro, pelo chefe Chocolate. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar para vocês costelinha suína com molho barbecue. Mas o detalhe, barbecue de cana-de-açúcar. Vem comigo. Os ingredientes são uma costelinha de aproximadamente 1 kg, açúcar mascavo, sal, páprica picante. Temperei a costelinha primeiro com açúcar, reguei com um pouco de sal e um pouco de páprica picante. Massageei dos dois lados. Pois bem, pessoal, após a costelinha ser temperada, trouxe para cá para tomar 3 horas de defumação e vou envolvê-la no papel celofane por mais 3 horas, temperatura mais branda, mais tranquila, e vou deixar por mais 3 horas. Como nós não temos esse tempo, eu já tenho uma finalizada na cozinha e vou mostrar para vocês como ficou essa maravilha. Na hora de servir, peguei o barbecue já pronto,
Numa outra ocasião eu vou passar para vocês essa receita do meu molho barbecue com cana de açúcar. Vocês não têm base, tanto que isso deve estar bom, gente. Vem comigo, eu preciso experimentar isso. Faca não precisa. Olha isso. Meu Deus. O açúcar fez toda a diferença nesse prato. Afinal de contas, o açúcar não é o vilão. Não. Com licença. Para quem cuida com carinho da família. Para aqueles que praticam hábitos saudáveis. E para quem conhece os segredos da cozinha, o açúcar Demerara Petribu é a melhor opção. Natural da cana, mais saudável e fonte de energia. O Demerara Petribu está nas mesas das famílias desde 1729. Açúcar Demerara Petribu. Momentos de sabor. Uma vida mais saudável. A sustentabilidade é um dos valores orgulhosamente cultivados na cultura da Delta Sucro Energia. E para que essas raízes se fortaleçam ainda mais, começamos diretamente pela base, o solo, por toda a sua importância no que tange a biodiversidade. A preservação do solo é algo que, para a Delta, vai além das palavras. Através de práticas modernas e personalizadas de conservação e cuidado, a completa sinergia para uma produção produtiva, de qualidade e alinhada com o meio ambiente. Máquinas, implementos, agricultura de precisão, experiência do cliente, peças e serviços. Tudo isso em um só lugar. Esse é o propósito da Veneza Máquinas, empresa que há 14 anos é concessionária da linha agrícola da John Deere no Nordeste, atuando em Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Venha para a Veneza Máquinas e saiba tudo o que um John Deere pode fazer por você e pelo seu negócio. Jadir Oliveira, gerente de meio ambiente da CEAMIG e vice-presidente da IMPAR, já está comigo para falarmos um pouco sobre incêndio rural. Muito boa noite, Jadir. Obrigada pela presença. Boa noite, Adriana, e boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse programa. Bom, Jadir, nós estamos iniciando aí agosto, um dos períodos mais críticos, para o surgimento dos incêndios rurais. Explica para a gente, então, o que são os incêndios rurais e quais são as principais causas. Bem, Adriana, incêndios rurais é todo uso do fogo que foge do controle já são considerados incêndios. As causas dos incêndios rurais são diversas. São causas acidentais, são causas por eventos climáticos, exemplo, relâmpago pode provocar um incêndio, são incêndios provocados por descuido no uso do próprio fogo. E uma informação interessante é o seguinte, que 90% dos incêndios que ocorrem na área rural tem a participação humana e muitas vezes são incêndios criminosos, são colocados propositalmente por diversas razões, por ações criminosas dos incendiários, vamos dizer assim. Bom, também no período da transição, do avanço do inverno, na chegada do mês de agosto, onde intensifica ainda mais a incidência de incêndios, ela ocorre porque também no mês de agosto há muito vento, e o vento facilita a propagação dos incêndios. Veja bem também o que acontece com a ocorrência dos incêndios rurais. Entre 2016 e 2021, podemos afirmar que queimaram mais de 107 milhões de reais só em Minas Gerais, em prejuízos provocados pelas chamas. Dados que são confirmados pela Confederação Nacional de Municípios. Ano passado,
em Minas Gerais, apresentou um cenário muito crítico, mais desafiador ainda. Segundo o Instituto Estadual de Florestas e informações do INPE, em Minas Gerais ocorreu um incêndio rural a cada 6 minutos. Além dessas perdas citadas, essas perdas econômicas diretas citadas, os incêndios também provocam transtornos, tipo de bloqueio de estrada devido à fumaça quando esses incêndios ocorrem nas proximidades das rodovias, interrupção de energia elétrica. Somente ano passado a CEMIG registrou acima de 900 eventos de falta de energia provocada por incêndios rurais. Veja bem que são situações que trazem prejuízos maiores do que somente os prejuízos financeiros imediatos. Imagina a falta de energia elétrica no hospital, a falta de energia elétrica na estação de tratamento de água e etc. Essas são prejuízos indiretos que também ocorrem em função dos incêndios rurais. Bom, os incêndios em nenhuma circunstância interessam ao setor produtivo, né? O que as usinas têm feito para evitá-los? Bom, Adriana, conforme você colocou na pergunta, realmente os incêndios rurais não interessam em nada ao setor produtivo. É importante destacar que o setor sucroenergético mineiro já vem promovendo todos os anos ações para minimizar as perdas causadas pelo fogo. Normalmente nós adotamos 3 eixos de enfrentamento. O primeiro eixo é o eixo da comunicação. Nós precisamos de intensificar a nossa comunicação, a conscientização para a prevenção dos incêndios rurais. Como tema que nós usamos já sequencial, e acredito que devemos continuar com esse tema por mais tempo, nas próximas campanhas, é Unidos na Prevenção dos Incêndios Rurais. É uma campanha que sempre inicia entre a 2ª quinzena de junho e a 1ª quinzena de julho e tem o objetivo de esclarecer as populações para evitar incêndios que são provocados, para conscientizar dos cuidados que tem que ter na eventual necessidade de uso do fogo por qualquer outra situação de atividade, fazer uma campanha junto aos meios de comunicação sobre os prejuízos financeiros, os prejuízos também não financeiros para a sociedade. E nós sempre, na nossa campanha, nós produzimos backbus, releases para a imprensa, produção de posts, produção de placas, outdoor para ser colocado nos pontos estratégicos para que a sociedade veja a importância que tem de se prevenir e evitar os incêndios, a produção de spot de rádios, vídeos educativos com apelos sobre os transtornos causados pelos incêndios, e também vídeos educativos para ser exibido em escola, para ser apresentado em escolas e outros locais que precisam ser divulgados. Também o outro ponto que a gente leva muito a sério é a capacitação do pessoal, do nosso pessoal, com treinamento para combate a incêndios. Nós temos programas de treinamento feito juntamente com o Corpo de Bombeiro, o Senar e o nosso pessoal. Para se ter uma ideia, somente de 2020 para cá, nós já concluímos o treinamento de 670 colaboradores aproximadamente, que concluíram o treinamento online. Nesse período de pandemia tivemos que fazer treinamento online e treinamento presencial também, feito pelo Senar e pelo Corpo de Bombeiro. As medidas preventivas também são muito importantes, como a construção de aceros entre as áreas produtivas e não produtivas,
partes de cercas, beiradas de estradas, enfim, é muito importante essas ações também. No terceiro eixo da nossa estrutura de combate e prevenção de incêndio, nós temos que ter um mapeamento sempre da estrutura que a gente tem. E para ter uma ideia, atualmente o tamanho da nossa estrutura, nossos associados e parceiros conta hoje com 430 caminhões pipas para combate a incêndios, sopradores, abafadores, mais de 500 abafadores, enleiradores de palha, entre outros equipamentos para combate aos incêndios. E contamos com isso, para essas atividades, sempre com a participação do Corpo de Bombeiro e o nosso pessoal treinado para o combate aos incêndios. Jadir, recentemente o setor sucroenergético mineiro lançou a ONG IMPAR, o Instituto Mineiro de Preservação Ambiental Rural. Conta pra gente, então, quais são os objetivos dessa ONG e como que ela vai ajudar a combater esses incêndios. Bom, o próprio nome já diz, IMPAR, Instituto Mineiro de Preservação Ambiental Rural. Os objetivos da IMPAR é realmente a preservação ambiental rural. E nós estamos voltados muito para essa área de combate e prevenção a incêndios, porque é uma área extremamente sensível para quem se propõe a trabalhar na preservação ambiental rural. Então, isso vem de encontro com a nossa necessidade. E também a IMPAR será um instituto que vai ter atuação durante todo o ano, né? E durante o ano vai trabalhar com prestação de serviço nas áreas ambientais, colocação de informações nas redes sociais, né, no nosso site, e isso vai trazer bastante informação. Também na nossa campanha de preservação, nossa campanha de combate e prevenção a incêndios, a cada ano mais, já neste ano, a IMPAR já está participando diretamente na produção de todo o material que a gente está disponibilizando e colocando à disposição de toda a sociedade. É uma organização que dedica a temática ambiental no geral e posso dizer que ela nasceu dentro dessa preocupação do setor sucroenergético também em relação aos incêndios rurais. Isso foi um dos grandes motivadores da nossa necessidade de criar. E a IMPAR vai ser uma instituição que vai poder trabalhar durante o ano inteiro na busca de informação, na coordenação dos treinamentos, enfim, na preparação do nosso pessoal para também no combate e prevenção aos incêndios rurais. Muito obrigada, Jadir, pela sua participação. E agora a gente vai bater um papo com Dani Frangiosi, falando hoje sobre nematóides. Muito boa noite, Dani. Prazer ter você aqui mais uma vez. Boa noite, Adriana. Vamos falar de nematóides, mas antes de entrarmos nesse assunto, queria que você falasse um pouquinho do que achou do nosso programa de hoje. Bom, boa noite mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham. Programaço, né? Cheia de informações de qualidade, agradecer a receptividade da Koppert, né? Como sempre, trazendo inovações, soluções para esse manejo sustentável que a gente está buscando mais, né? Biológicos. Passou muita gente boa aqui, né? O professor Anderotti dando uma aula de micro-organismo, falando de microbiota, produtor rural trazendo seu case de sucesso. Pessoal do CTC trazendo inovações na área de pesquisa e melhoramento genético. Então, bem rico, né? Essa é a característica do Megacana, trazer informações diversificadas durante todo o programa, toda a série que a gente está trazendo para vocês. São verdadeiras aulas mesmo para o nosso público, sem dúvida. Dani, você é produtor, pesquisador
e consultor, né? Então, eu vou aproveitar toda essa sua expertise aí e também aproveitando o fato de que estamos aqui na sede da Koppert, né, para falar um pouquinho sobre um verme que pode prejudicar alguns tipos de cultura e que é alvo de preocupação dos produtores, o nematóide, né? Então, conta pra gente, o que é esse verme e como é que ele age nas culturas e no solo? Bom, os nematóides estão presentes em praticamente todas as culturas aí do Brasil, praticamente em 70% da área do território aí explorado por agricultura. São micro-organismos invisíveis, que é difícil ver olho nu, né? Precisa de microscópio para a gente enxergar ele ali. Por isso que é uma praga que ainda o produtor rural não dá muita atenção, porque como você a olho nu você não consegue ver, como que você vai usar uma tecnologia, né? É difícil, né? E por isso, pegar em cana-de-açúcar, apenas 40% é utilizado nematicida em áreas de plantio. E falando em soqueira, no máximo 5% é replicado em soqueira. Falando de prejuízos, na cultura da soja, por exemplo, que está atrelada à cultura da cana-de-açúcar na área de rotação, que é uma das principais culturas, são prejuízos na casa de 35 bilhões anuais causados por nematóides. Em relação à cana-de-açúcar, perca de produtividade de 10% a 50%, dependendo da variedade, dependendo do ambiente, dependendo do manejo. Então, é um micro-organismo patogênico, difícil de ver, mas que está ali no nosso dia a dia, que a gente tem que dar uma ênfase maior. A própria Koppert, que a gente está aqui hoje, né, tem um produtaço aí para controlar ele aí, que é o tricodermil, que a gente é um manejo biológico, que a gente está atrelando também nos nossos manejos, que tem com grande eficácia, né, para reduzir essas perdas de produtividade. Ô Dani, essa semana, inclusive, você deu uma palestra, né, no Congresso Nacional de Nematologia, e o tema foi justamente o manejo de nematóides para alta produtividade de cana-de-açúcar. Conta para a gente, então, sobre esse manejo e como é que ele pode ajudar, de fato, o produtor. Exatamente, o simpósio começou no dia 1º e terminou agora há pouquinho aí, corri para cá para terminar o programa, né? Então veio com bastante informação de todas as culturas. No caso, apresentei um trabalho mostrando a eficácia dos nematicidas biológicos, aplicando mesmo em época seca. A gente viu que tem alguns produtos aí de empresas que têm grande eficácia, da Koppert é um, tem eficácia mesmo aplicando em época seca o nosso manejo para reduzir essas percas de produtividade, né? Hoje, trabalhando em áreas com nematicida, a gente está tendo um acréscimo de produtividade na faixa aí até de 20% a 50% a mais. Então, como é benéfico a gente usar esse manejo, né? E dando resultado na cana-planta, em soqueira. Então, isso é sempre buscando uma planta mais equilibrada fisiologicamente. Ô Dani, para finalizar, já está chegando a hora, né? Dias 10 e 11, nossa feira presencial. A gente falava, né? Alguns programas atrás, será lá em agosto, e está chegando. Como é que estão os preparativos? Então, está chegando, mesmo assim, já está dando aquela dorzinha assim, está terminando, né? Nem Como me fala. sempre, todo ano é assim, né? O trabalho foi duro, né? Mais uma vez, a equipe, parabéns para todo mundo. Você que já faz parte do Megacana, sempre falo isso, né? Um prazer. A equipe Foco que está por trás aqui com a gente desde 3 anos atrás, que a gente fez esse modelo meio híbrido online, agora presencial, com certeza voltando para casa. Vai ser um evento muito bonito, a gente está dedicando cada dia, acho que boa parte da equipe nem dormindo não está, né, pensando, né, nos detalhes que está faltando. Os preparativos estão praticamente no final, falta ajustar alguns detalhes e com certeza assim, todo mundo que vai vir na Canacampo vai gostar. É só reforçando, 10 e 11 de agosto a gente vai estar aqui para receber vocês aqui em Campo Florido, na sede da Canacampo. E acompanhar as estrelas aqui do nosso evento, que são nossos parceiros, são nossos palestrantes que vão vir. Com certeza vai trazer bastante informação rica para a gente. E a programação tá demais, gente. A ansiedade aqui não é à toa, não, que a programação tá belíssima. Nos vemos, então, dia 10, em Campo Florido? Estamos lá, junto e forte, para terminar e fechar com chave de ouro. Com chave de ouro, se Deus quiser. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Ótima noite e até lá, então. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Até dia 10 e 11 de agosto. Pessoal, chegamos ao final de mais um Megacana TV. Agradeço a todos que aqui estiveram presentes, a você que nos acompanhou e também a todas as empresas patrocinadoras da Megacana Tech Show Brasil 2022. Um agradecimento especial à Koppert pela acolhida e receptividade, ao Bifol, Usina Coruripe e Usina Petribu, nossas patrocinadoras master. Obrigada também à BASF, Coopercana,
Bayer, FMC, H2 Copla, Sergomel e todas as demais parceiras deste programa. E não se esqueça, gente, dias 10 e 11 de agosto nos encontraremos novamente lá em Campo Florido, na sede da Cana Campo, para a nossa tradicional feira presencial. E você pode acompanhar tudo por aqui no Mega Cana TV, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Fiquem ligados também em nossas redes sociais e no portal megacana.com.br para acompanhar as novidades do setor e tudo que acontece e acontecerá aqui no seu Mega Cana TV. Muito obrigada, grande abraço e até a próxima lá em Campo Florido. Tchau!